Bom, bom dia a todos. Eu estou até me sentindo constrangida com tanto elogio, porque eu acho que eu não mereço tudo isso, mas enfim. Mas é verdade que eu estou há 35 anos, eu sou química de formação, eu sempre estudei química. E logo no começo da minha vida profissional, em vez de eu ir para a área de produção de química, até porque sofri alguns acidentes, inclusive como estudante, acabei enveredando para a área de prevenção de acidentes. Então eu coloquei o meu conhecimento de química a favor de proteger a saúde do trabalhador. Então o que o pessoal me pediu para falar com vocês é sobre a importância da gente se proteger da exposição a produtos químicos. Na verdade, nós somos um conjunto de produtos químicos, né? O alimento é produto químico, a água é produto químico. Mas existem alguns produtos químicos que são essenciais para a vida e outros que não. E, com certeza, os produtos derivados do petróleo não são essenciais para a vida, para a gente comer. Eles são importantes para nos dar conforto, né? Para fazer um monte de coisa que a gente usa no dia a dia, mas não para nós ficarmos expostos. Quando você trabalha numa empresa que produz produtos químicos perigosos, eles muitas vezes não podem ser substituídos, como é o caso do benzeno. Há muitos anos eles gostariam de eliminar o benzeno, mas infelizmente é muito difícil isso. O benzeno é a quinta substância química mais produzida no mundo, mas isso não pode ser feito à custa de vida do trabalhador, não pode ser feito à custa de permitir a saúde dos trabalhadores. Então, o recado que a gente tem para passar para vocês, né, para não ficar muito cansativo, é exatamente isso. Os produtos químicos, eles podem provocar pelo menos 3 coisas fundamentais. Eles podem provocar danos à saúde, podem provocar explosão, incêndio e podem provocar danos ao meio ambiente. Tá? Os produtos derivados do petróleo fazem tudo isso. Eles conseguem fazer tudo isso. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, é o seguinte: não é a nossa intenção, de jeito nenhum, nem tendo condição para isso, obviamente, é achar que o petróleo não serve para nada e temos que fechar a refinaria ou coisa desse tipo. Muito pelo contrário. Fazendo um exemplo muito simples, a gente sabe perfeitamente que um carro pode ser uma arma. Né? A gente vê todo dia gente morrendo com o carro e a gente quer ter o carro. Mas a gente tem que ter o carro como? Sem andar bêbado, né? Descansado, não pode andar cansado, porque senão você perde o controle. Numa refinaria de petróleo, a mesma coisa. Já existem condições tecnológicas para que não haja vazamento, para que haja condição de você substituir. Então, melhorou bem, né? Existe condição da gente trabalhar com segurança. Vocês devem conhecer muitos deles, como por exemplo o caço vítrico, né? O H2S, que tem um cheiro de ovo podre, mas ele é muito tóxico. A gente já teve vários casos de óbitos, inclusive em refinaria, por conta do caço vítrico. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Revap, lá em São José dos Campos. Morreram 2 trabalhadores, inclusive o médico do trabalho que foi atender os trabalhadores por intoxicação com gaso vítrico. Então tem gaso vítrico, tem outros gases presentes na refinaria também que são importantes, monóxido de carbono, tem algumas... quando você queima um produto orgânico, queima madeira, queima petróleo, se a queima não é completa, ela forma esse gás, chamado monóxido de carbono, que dá intoxicação e pode ser fatal. Então existem vários produtos que têm que ser evitados. Quer dizer, o recado é esse: nós temos que trabalhar com segurança. Tá? Em relação aos derivados do petróleo mais voláteis, que são as naftas que tem na refinaria, né, que depois dá origem à gasolina, todos esses produtos que têm possibilidade de dissolver gordura, todo mundo já sabe disso, né? Antigamente os petroleiros, quando sujavam a roupa de graxa, eles mergulhavam o uniforme dentro de um tanque de nafta, né? Porque eles sabem que nafta limpa a roupa muito bem. Mas por que limpa? Porque ele dissolve gordura. Como ele dissolve gordura, ele facilmente entra no nosso corpo, inclusive pela pele. Então não pode ficar lavando a mão com nafta, respirando vapores de nafta. Esse produto entra no nosso organismo, entra até o pulmão, ele é levado pela corrente sanguínea para várias partes do nosso corpo. Muitos deles, eles provocam
provocam ações do sistema nervoso central. O que significa isso? Que se você não toma cuidado e fica muito tempo exposto a vapores de gasolina, vapores de nafta, você vai acabar ficando irritado, vai ficar perdendo sono, vai ficar, de noite não dorme, do dia fica sonolento e acaba sofrendo um acidente. Os produtos solventes desse tipo diminuem o libido, tá certo? Influi inclusive na relação sexual. Tem uma série de problemas que acontecem em intoxicação aguda, quando você se submete a concentração elevada do produto. Uma intoxicação crônica, isso é, a concentração baixa, que não te está excitando logo, mas você se expõe ao longo do tempo, dá outros tipos de problema. Tá? As pessoas começam a perder a memória, elas lembram coisa da infância, mas esquecem coisa que acabou de fazer. Imagina uma pessoa que está numa refinaria, que deixa uma válvula aberta para deixar daqui a pouco e esquece o acidente que isso vai provocar. Então tem vários produtos desse tipo que nós não podemos nos expor. Agora, entre esses solventes todos, o vilão de uma refinaria de petróleo, obviamente, é o benzeno. O benzeno é uma substância cancerígena. Então, além de dar todos esses outros problemas, lesão do sistema nervoso central, uma intoxicação aguda, a tontura que dá, pode levar a pessoa a desmaiar, pode levar até a morte. Numa intoxicação aguda, numa intoxicação crônica, o benzeno dá outros danos à saúde. Como o benzeno é um solvente muito bom, ele entra facilmente pela pele, ele entra no sistema nervoso da gente, ele entra no nosso pulmão, vai para o sangue. No sangue ele é distribuído no organismo, ele acaba entrando na medula óssea. A medula óssea, né? Eu que sou química, não sou médica, demoria a entender, não é a medula da coluna, é a medula de dentro de todos os nossos ossos, chamado tutano. Principalmente e nessa medula óssea é que o nosso sangue é produzido. Principalmente nesse osso aqui da frente, que chama externo, e nossos ossos da perna e nossos ossos da bacia, que são os nossos ossos maiores. O benzeno danadinho, ele vai lá, afeta a medula óssea. E é na medula óssea que é produzido o sangue. Então, quando ele afeta a medula óssea, se a intoxicação for muito forte, o trabalhador para de produzir sangue. Isso chama-se aplasia de medula. Quando a concentração é mais baixa, você vai ao longo do tempo se expondo a concentrações mais baixas, ele pode começar com uma leucopenia, isso é, você começa a diminuir, você vai fazer exame de sangue, né, o hemograma, que é obrigatório para todo mundo que trabalha com benzeno, você vai perceber que você diminuiu a contagem que você tinha de glóbulos brancos. Isso chama-se leucopenia. Ele pode diminuir a contagem das células que provocam a coagulação do sangue. Quando você se corta, né? Existe uma célula do sangue chamada plaquetas, elas formam uma película em cima do corte para de sangrar, senão você perde todo o sangue. O benzeno também pode afetar a produção de plaquetas e pode afetar também a produção de células vermelhas, que são as que dão anemia. Então, no primeiro momento, você começa a perceber que o exame de sangue começa a ser alterado. Tá? Agora, essa alteração pode levar a uma leucemia, que é o caso mais grave, que é o câncer do benzeno. Inclusive, vários tipos de leucemia. A leucemia mais característica, que o médico nenhum tem dúvida em relação ao benzeno, é chamada leucemia mieloide aguda. Tá? Então, essa leucemia mieloide aguda, ela é fatal. Alguns trabalhadores, algumas pessoas com leucemia mieloide aguda podem até sobreviver com um transplante de medula, mas isso dá todo mundo que já teve alguém com câncer, já teve um câncer, sabe como é penoso. Mesmo que haja uma sobrevida, é uma penosidade muito grande. Tá? A saúde que se compromete muito, você tem que fazer quimioterapia, radioterapia, transplante, esse tipo de coisa, é uma coisa muito penosa. E não é só esse tipo de câncer que o benzeno provoca. Provoca vários tipos de leucemia, provoca linfoma, tem alguns estudos atualmente que mostram a relação de câncer de bexiga, câncer de pulmão, inclusive, com o benzeno, câncer de mama. Existem alguns estudos recentes que mostram que existe casos de câncer de mama, inclusive em homens, por exposição a benzeno. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Não podemos nos expor. Né? O número de casos não é assim, sei lá, 5 ou 6 por mil, que mostram as estatísticas. Mas desses 5, pode ser eu, você, o seu filho, o seu colega de trabalho,
Nós não somos tudo de ensaio, nós somos cobaias para saber se nós estamos naquele grupo de pessoas que resistem a essa agressão do nosso organismo ou se nós somos suscetíveis. Claro, é claro que nem todo mundo que se expõe, mesmo a benzeno, que é cancerígeno, vai ter um câncer. Isso toda a literatura sabe. Lá na Fundação do mesmo a gente tem um colega que já levou banho de benzeno e está lá, com 72 anos de idade. Mas sobreviveu. Por quê? Porque o sistema imunológico dele foi suficiente para protegê-lo da agressão. Agora, tem gente que com 4 ou 5 anos vai a óbito. Então, a gente depende muito da pessoa. Como a gente não sabe se nós estamos entre o grupo de risco maior ou nós estamos com um sistema imunológico bom, o que nós temos que fazer? Nós temos que evitar a exposição. Tá certo? Nós temos que fazer tudo para que o local onde a gente trabalha use as melhores tecnologias para evitar vazamento. Tá? Não pode ter bomba de sendo simples, não pode ter dreno a céu aberto, não pode ter coleta de amostras a céu aberto, porque todos esses são momentos em que o produto pode ir para o ar, e o trabalhador que estiver próximo, ele vai estar respirando aquilo e poderá ficar contaminado. Tá certo? Então, esse é o recado importante. Não é só isso que tem na refinaria. Nós temos tolueno também, temos chilenos, que também são bastante tóxicos. Esse hexano é um não solvente químico que dá uma lesão no sistema nervoso periférico, nas pernas. Então, o que acontece? O trabalhador que se expõe muito a hexano, ele vai ficando com fraqueza muscular, principalmente nas pernas. Tem uns médicos que chamam, inclusive, a doença, parece que o trabalhador é bêbado, parece que ele está, uma pessoa está andando na sua frente, exposta a hexano, de repente ele cai como se estivesse bêbado. Na verdade, ele está com fraqueza muscular, principalmente na região das pernas. Então, também não tem registro de que o hexano seja cancerígeno, mas também dá lesões importantes. Então, não dá para se expor a nenhum produto químico que não seja alimento. Até alimento em excesso, a gente sabe que faz mal. Então, é possível hoje, existe tecnologia hoje para que a gente possa trabalhar com segurança. Tá? Inclusive os produtos de queima. Né? Essa fumaça que sai do flare, ela acaba liberando um produto químico, entre outros, chamado hidrocarboneto policíclico aromático. É um benzeno cheio, um monte de benzeno junto. Mais ou menos essa que é a forma desses hidrocarbonetos. E eles também são cancerígenos. Tá? Então não é para ficar exposto, inclusive, a fumaça dessas coisas que se queimam. Por isso que o melhor seria só mandar para a flare, em último caso, deveria ter sistema de reciclo desses efluentes para que eles não fossem queimados. Tá? Porque também se forma na queima, você vê que na queima você está eliminando os resíduos, mas dessa poeira que sai do chaminé da queima também se forma produtos químicos perigosos. Então nós precisamos nos preocupar muito com isso, tá certo? Nós precisamos saber, se você for imaginar a riqueza de produtos químicos que nós temos hoje, existe praticamente só 10 matérias-primas da natureza que nos fornecem todos esses produtos químicos. Né? Água do mar, os minérios, a biodiversidade, a madeira, né? E o petróleo é um dos mais importantes. A gente acha que não vai conseguir ficar independente do petróleo durante ainda muitos anos. Muitos anos. Mesmo que a gente consiga uma boa parte do combustível ser substituído pela luz solar ou pela energia eólica, né? Mesmo assim o petróleo ele vai ter que ser útil muitos anos. Agora, nós não queremos que seja útil a custa de saúde do trabalhador, principalmente do petroleiro que trabalha na refinaria, ou que trabalha numa plataforma de petróleo. Por quê? Não tem sentido você dar conforto para a sociedade, né? A sociedade tem o seu gasolina para construir seu carro, tem o seu polímero para fazer mil coisas, tem o seu espuminha, essa espuma que a gente senta na almofada, elas são derivadas do benzeno. O detergente que a gente usa para lavar louça é derivado do benzeno. O ácido acetilsalicílico que tira dor de cabeça é derivado do benzeno. Então tem vários produtos derivados do benzeno que são úteis para a nossa vida. Agora, isso não pode ter custado vida do trabalhador que trabalhou com benzeno.